Fala, rapaziada, meu nome é Sérgio Malibu e aqui ao meu lado o Fábio Quintacal, faixa preta de jiu-jitsu. E hoje nós vamos falar sobre um tema que é muito importante nesse final de ano, né? São as graduações, né? Eu passo por isso, o Fábio deve passar por isso também, quero saber a opinião dele. Na hora de graduar, tem alguns alunos que têm muito dom, né, cara, que são finalizadores. Eu tenho, por exemplo, um aluno que na faixa branca já pegou vários faixa preta, passei para azul, ele continua finalizando todo mundo. E não é que ele treine muito, mas ele tem um dom danado, tem um biotipo muito bom. E às vezes eu fico pensando, pô, esse cara já merecia estar na roxa. Mas ele faz bem 20 posições, mais ou menos. E tem aquele aluno que frequenta a academia há muitos anos, tem muita técnica, mas na hora de lutar ele não consegue executar aquelas 200 técnicas que ele conhece. Então, o que fazer, Fabão? Como você analisa essa situação? Aquele cara que tem um super dom, que pega geral, desde a faixa branca, a faixa azul, já pega todo mundo, ou aquele cara que já treina demais há anos, vai todas as aulas, sabe milhões de técnicas, se você passar um exame para ele, vai acertar todas as posições, mas na hora de lutar, ele não tem tanta eficiência quanto o cara que tem um dom. Como você faria uma graduação nesses dois tipos de exemplo? Grande mestre Sérgio Malibu, olha só, realmente é um problema que permeia aí todos os praticantes agora no final do ano. Eles ficam pensando, pô, será que eu vou ser graduado? Será que eu não vou? O que meu professor está analisando, né? Isso realmente é uma dúvida muito grande dos praticantes, mas uma coisa que eu procuro aplicar, o mestre Sérgio Malibu, é o seguinte, é um ensinamento, né, é uma diretriz que o grande mestre Hélio Gracie sempre aplicou na vida dele, né, e ele difundia isso, e eu concordo muito com isso, né? Eu me identifico muito com essa forma de pensar do grande mestre Hélio Gracie, que ele falava o seguinte, tem várias declarações que ele fala sobre isso, tá? Como ele sempre disse que o jiu-jitsu dele foi inventado para que o fraco tivesse oportunidade, chance de se defender contra uma pessoa forte, né? Então, eu acho que o mais importante pro mestre Hélio Gracie, acho não, ele declarava isso, né? Que era que o sujeito deveria saber as técnicas, tá? Para se defender, lógico, na maioria dos casos, frente a pessoas leigas, e que o campeonato, ele era só uma consequência disso, lógico, que serviria para ele melhorar nas técnicas, tal, mas o grande ponto que o mestre Hélio Gracie observava era: você sabe ensinar as técnicas, você conhece todas as técnicas a fundo, você é capaz de replicar, repassar essas técnicas para um aluno. Tanto mestre Sérgio Malibu, que os diplomas, né, que o professor Hélio Gracie emitia eram de professores, né? Ou seja, estava intimamente ligado, né, os diplomas do grande mestre Hélio Gracie, à sua capacidade de transmitir aquela técnica de uma forma adequada. Obviamente que você tinha que saber todas as técnicas e tinha também que saber aplicar, mas o que ele sempre levava em consideração, que um cara muito forte, de 90 quilos, de 100 quilos, obviamente que numa competição, ou então num rola solto, ele vai ter mais possibilidades do que uma mulher, do que um cara fraco, do que um cara mais cheinho. Então, ou seja, eu acho sim que a parte de competição, como você falou, é importante para o aluno, tá? Mas eu levo muito mais em conta se o aluno já sabe as técnicas, se ele tem a capacidade de transmitir, se ele consegue pegar uma faixa branca, falar, olha, você bota a mão aqui, por causa disso, daquilo, se ele tem um conhecimento profundo das técnicas. Isso eu acho mais importante, porque como você falou, acho que todo mundo já teve um aluno que tem um dom natural, né? Que chega lá, o cara, você ensina uma técnica para o cara, duas, o cara vai lá, aplica americano em todo mundo, armlock, é só aquilo que ele sabe. Agora eu vou te fazer uma pergunta, eu vou aprofundar mais, eu vou afunilar mais essa pergunta. Vamos botar um aluno que tem 3 anos e meio, 4 anos de jiu-jitsu, né? E tem aquele que está há 1 ano e meio de jiu-jitsu, metade do tempo, só que esse que está há 1 ano e meio, ele já pega os graduados da academia, e aquele que está há 3 anos e meio não pega todos os graduados da academia. Aí fica a questão, como avaliar se eu passo aquele aluno, por exemplo, vamos supor, tem 2 anos em cada faixa, né? Mais ou menos 2 anos em cada faixa. Mas tem aluno que em 2 anos merece
pular 2 faixas. Como fazer? Eu sei que é claro que cada professor vai tomar sua decisão, mas é uma decisão difícil. E, às vezes, os próprios alunos não entendem isso, né? Eu não posso deixar um cara na faixa branca que finaliza em faixa preta. Eu não posso deixar um cara na faixa azul que finaliza praticamente todos os faixas pretas. Eu tenho que passar ele para roxa, pelo menos, para justificar, não que os outros faixas pretas sejam ruins, mas porque o garoto é um garoto diferenciado. Então, muitas vezes, os alunos eles não entendem bem isso, né? Então, eu queria saber de você, de qual a posição que você tomaria. Eu acho que isso daí, Malibu, eu não tenho dúvidas, aliás, em relação a isso. Eu acho que deve partir do professor a postura em relação ao aluno. Então, por exemplo, eu já tive esse caso, tá? Um aluno faixa branca que era um fenômeno, né? Ele, em pouquíssimos meses, ele estava dando duro em faixa azul já. Estava dando duro em faixa azul. Agora, quando eu percebi isso daí, eu deixei muito claro para ele. Falei, olha, você é um cara que vai ser promovido, inclusive, antes do que os outros, né? Você tem um dom natural, você tem uma compleição física, você é um cara explosivo, forte, só que para que você seja promovido, você tem que também saber um programa que eu faço questão de passar para os alunos, que são posições de defesa pessoal, que é saber explicar as técnicas, uma americana, um armlock, um estrangulamento. Então, eu deixei muito claro para ele, falei, olha, você está indo bem nos treinos aqui, só que para você ser graduado comigo, eu faço questão também que você saiba a teoria, vamos dizer assim, né? Ou seja, todos os golpes, explicar. Então, isso eu fui trabalhando nele, e aí, obviamente, quando chegou a época certa, eu dei uma faixa azul para ele. Então, eu acho que todo professor deveria pegar esses fenômenos, né? Vamos colocar como fenômeno, quando percebe que ele está fora, né, tá acima da média, deixar claro para ele que ele também tem que se esforçar na parte de teoria, né? Como eu falei no começo, eu acho que o objetivo principal, né, do mestre Hélio Gracie e do jiu-jitsu é que a pessoa soubesse não só lutar, né? Tudo bem, ele tem que saber lutar também, é claro, é óbvio, é para isso que o jiu-jitsu é feito, mas ele tem que ter o dom, ele tem que ter a técnica de ensinar, ele tem que ter a maneira como passar, ele tem que saber as técnicas, né? Então, eu acho que vai também do professor deixar claro para o aluno que ele precisa ter esse embasamento técnico do jiu-jitsu. Exatamente. Eu acredito no seguinte, eu não estou falando do aluno que dá americano. Eu tenho um aluno meu que aprendeu a dar triângulo sem ensinar. E, de repente, sacou um triângulo. Ele mesmo chegou e falou, porra, ainda nem aprendi o triângulo, já finalizou pessoas graduadas. Aí esse triângulo virou um golpe dele, assim, o cara, ele aprimorou o triângulo, e dá um triângulo, e eu posso dizer que eu mesmo já caí nesse triângulo. Então, cara, como é que você deixa... E acabou de passar para azul. Então, é complicado, eu sei que professores aí vão passar por esses tipos de situações. Eu não tenho o menor problema hoje em graduar um cara em menos de 2 anos para outra faixa. Se o cara realmente luta contra qualquer um, que nem no judô tem faixa preta com 16 anos, com 15 anos, né? Então, no jiu-jitsu, se o cara for muito bom mesmo, eu já vou aproximando ele da marrom, e a preta eu espero ele fazer maioridade, para poder dar preta. Fica aqui, a minha opinião, a opinião do Fábio Pitacal. Espero que vocês façam o comentário de vocês, dê a opinião de vocês, se inscrevam no canal e até a próxima. Muito obrigado, Fábio. Os